quero convidar o Rafael para vir aqui, trazer o Jonatas e a Zana. E a família vai, grande família, é uma grande família. Eu perguntei para eles, quem está aí? Eu falo, tem bastante gente, vamos lá, a grande família pode vir junto. É um momento de muita alegria. E começa a levantar cunhado e cunhada, e levanta outro. A gente quer apresentar com muita alegria o Rafael. Jonatas está vindo cheio de estilo. Cada foto que o Jonatas tira, estufa o peito. Sem entender o que é esse momento, né? É um momento em que, como igreja, nós temos a alegria de apresentar, de consagrar os nossos filhos a Deus. Os pais não esperam esse momento para fazer isso. Isso é importante nós entendermos, né? Jonatas e a Zana têm feito isso todos os dias, consagrando a vida do Rafael. Mas é um momento em que eles repartem esse momento com a igreja de Jesus e nós podemos orar a Deus pela vida do Rafael. Eu vou pegar ele para apresentar para vocês. E aí daqui a pouquinho a gente vai orar pelo Rafael e pela família. A Zana estava comentando que Rafa já é a 4ª geração, né? Da presença de Jesus se movimentando nessa família. É uma família alegre, né? São muito felizes. Jonatas, Zana, eu queria comentar com vocês um versículo que vocês já conhecem, mas que esse ano, em um momento eu ouvi essa palavra e ela ganhou meu coração da responsabilidade que nós temos como pais. Né? Salmo 127:4 fala que como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos, né? E a pessoa que falou isso num culto comentou que como flechas nas nossas mãos, né? Nós temos que direcionar os nossos filhos, né? Então é nossa responsabilidade, nosso privilégio como pais, direcioná-los, apontá-los para o alvo que é Cristo, né? Nosso privilégio. Ela usou uma expressão, uma figura de linguagem ali que foi muito forte, né? E nos chama para a responsabilidade, que você nunca viu um guerreiro correndo atrás da flecha, né? Então, depois que atirou a flecha, ele já tem que ter o alvo definido, né? Então, vocês como pais têm esse privilégio, né? De direcionar a vida do Rafael para o alvo que é Cristo. E nós somos família, né? Como discipuladores de vocês, a gente tem a alegria de estar junto com vocês, de ser rede de apoio, de ser família junto com vocês. Essa grande família está aqui, né? Vocês sabem que nos sentimos família com vocês, somos famílias com vocês. E está aqui o restante da família. Eu quero te convidar a estender tuas mãos para orar. Fica de pé, intercedendo por essa família. Eu vou passar para o Jonatas o privilégio de... Nós queremos deixar com... Zana, guarda ali para o Rafa a primeira Bíblia dele. É da primeira célula dele ali do berçário, né? Então, Jonatas, tem o privilégio de orar pelo filhão. E a gente... Deus, queremos em primeiro lugar te agradecer, ó Deus, pela vida do Rafael, te agradecer por esse presente lindo que tu nos concedeste, ó Pai, te agradecer porque ele é um milagre, ó Deus, para a nossa família, ó Deus, por tudo aquilo que tu tem nos prometido, ó Deus, tu tem cumprido, e nós queremos te agradecer, ó Deus, porque hoje ele está aqui conosco, ó Deus, porque pelo privilégio de trazer ele aqui, te apresentar, ó Deus, te consagrar a vida dele, ó Pai, e nos alegrarmos juntos com os nossos irmãos aqui, ó Pai, que estão conosco. Ó Pai, o Rafael foi uma promessa que tu nos deste, ó Pai, e por isso é muita alegria ter ele aqui nos meus braços agora, Pai, e poder te agradecer porque tu cumpriste essa promessa para comigo e com a Rosana, ó Pai. Obrigado porque ele nasceu com saúde, ó Deus, porque ele é um filho amado, querido, ó Deus, que tem estado conosco nesses dias, ó Pai. Nós sabemos da responsabilidade que temos, ó Deus, de criar ele nos teus caminhos, por isso, muito antes de ele nascer, ó Deus, nós já tínhamos te consagrado ele, Pai, ele é teu. E nós declaramos isso, ó Pai, que ele nunca se desvie dos teus caminhos, ó Pai, que nós vamos ensinar com certeza para ele, ó Pai, porque sabemos que esse caminho leva até ti, ó Pai, leva um lindo
momento, ó Deus, após essa vida, Pai. Que ele cresça e não se desvie, que ele seja um servo fiel e leal a Ti, ó Pai. Que ele seja muito melhor do que qualquer coisa que nós possamos ter feito de bons, ó Deus, que ele possa fazer muito mais, ó Pai, no Teu reino, ó Pai, para a Tua glória, ó Pai. Da saúde, da sabedoria, ó Deus, nós te pedimos isso, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela vida dele, em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, igreja, eu sou o André. Hoje a gente vai meditar um pouquinho sobre ampliando a nossa alma através do sofrimento e da perda. E a gente iniciou uma série, alguns domingos já, sobre o K2, onde nós entendemos que Deus nos chama para ir mais alto e mais adiante. Mas afinal de contas, o que é o K2? O K2 é o segundo pico maior do nosso planeta, 8.611 metros de altura. É conhecido também como a montanha mais selvagem do mundo, ou o pico da morte, a montanha mais letal que nós temos no nosso planeta. A cada 4 pessoas que sobem no K2, uma delas morre. Ao todo, 77 vidas já se perderam. As condições são tão ruins que se passam anos sem que alguém chegue ao topo do K2. Enquanto nós temos apenas 299 pessoas que conseguiram esse feito, de chegar ao pico mais alto, ao segundo pico mais alto do mundo, ao K2, em comparação com o Everest, nós temos 2.972 pessoas, para você ver o nível de diferença, de dificuldade de chegar ao topo do K2. Agora, quando eu olho esses dados, e esses dados foram levantados pelo Júnior, numa pesquisa, uma boa e excelente pesquisa, eu olho para esses dados e eu fico me perguntando, o que leva um homem ou uma mulher, em sã consciência, querer subir o K2? Você já se perguntou nisso? Por que um ser humano limitado, diante de uma montanha gigantesca, vai se colocar em perigo para subir essa montanha? O alpinista Valdemar Niklevics, ele diz o seguinte: um sonho, uma missão, porque escalar é preciso. Queridos, essa série de mensagens, ela não está baseada apenas nos desafios que um alpinista tem ou encontra na escalada do segundo pico mais alto do mundo, o K2. Mas ela visa olhar para os desafios que você e eu, que nós encontramos diante da nossa jornada nessa terra, desse lado da eternidade, em busca da nossa verdadeira missão em Cristo. Mas por que, como discípulos de Jesus, nós precisamos encarar esse desafio de subir mais alto e mais adiante? Por quê? Porque só Jesus nos oferece uma vida que vale a pena. Só Jesus nos dá uma vida com uma missão, uma vida realmente abundante. Só em Jesus nós encontramos uma vida que vale a pena. Como, André, que eu vou fazer isso? Como que isso vai ser realizado? Querido, sendo restaurado dia a dia, em todo lugar, pela imagem de Jesus Cristo na minha vida e na tua. Somente sendo restaurado por Ele, nós podemos conseguir. Mas o que eu vou encontrar, André, se eu entrar nessa jornada hoje? Fala para quem está perto aí, você vai encontrar a melhor aventura da tua vida. Queridos, as maiores aventuras que um ser humano finito, desse lado da eternidade, pode viver, elas são conduzidas pela voz poderosa do Senhor Jesus. É a voz do Senhor Jesus que nos instrui nas maiores e nas melhores aventuras. Mas a verdade é que, por nós mesmos nós não podemos. Por nós mesmos nós não vamos ter força, nem poder, nem sabedoria para encarar um K2 à nossa frente, entendendo que Deus está nos chamando para ir para o topo com Ele. Por isso, a palavra de Deus diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Em Daniel capítulo 2, versículo 28, diz que há um Deus no céu, que revela os mistérios. Querido, o poder e a sabedoria vem do alto. Eu queria convidar você a ficar de pé. E a gente vai fazer o nosso alongamento. E hoje a gente vai terminar ele. Tá? Você vai ter todos os 4 movimentos para você se alongar. Mas, por enquanto, a palavra de Deus diz que do alto vem o nosso poder. Então vamos buscar lá no alto o poder de Deus. Estica o pé, tenta pegar essa sabedoria e esse poder que vem do céu. Pegou? Legal. Agora desce e simplesmente olha para dentro de você. Solta os ombros, balança ele assim para descansar e olha para dentro de ti. O primeiro movimento é conhecer a si mesmo, olhar para dentro. O segundo movimento que nós aprendemos aqui é olhar para trás, para o nosso passado, retroceder para que a gente possa avançar. A ideia não é a gente olhar para trás só para ficar lá preso no nosso passado, mas é olhar para trás para avançar. Então vai lá atrás agora, tenta tocar quem está atrás de você, de um lado, tenta tocar do outro. Isso. A gente está olhando para a nossa história para poder avançar diante de Deus, naquilo que Deus tem. Agora vem o terceiro movimento. Esse é o movimento que a mulherada não gosta. Já fico incomodado, porque meu colar vai sair do lugar, a minha roupa vai se desarrumar, meu cabelo vai desarrumar. Mas eu queria te convidar a fazer esse movimento, se você puder, porque esse movimento ele vai trazer um desconforto para você, mas ele é intencional. É porque abrir mão do controle é desconfortável. Então, vamos ver quem é que consegue tocar lá o pé, sem dobrar o joelho. Eu sei que tem gente que consegue. Vamos lá, dá para tocar até a palma da mão. Algumas pessoas conseguem isso. Ó, teve um milagre aqui no meio. Teve um milagre, alguém conseguiu tocar, gente. Legal. Agora o quarto movimento. Flexiona os joelhos um pouquinho. E eu queria te convidar a esticar o máximo que você puder para frente. Pega as duas mãos juntas, estica. Sem te estalar, tá? Sem te estalar. Isso. Legal, gente. Uma salva de palmas para vocês. Vocês são uma equipe de ginástica muito competente. Pode sentar, querido, pode sentar. Queridos, o quarto movimento, ele é rumo ao imprevisível. E é nesse momento em que nós estamos diante do imprevisível que a crise chega. O Oswald Chambers, no seu devocional, Tudo para Ele, ele diz o seguinte: a maior crise espiritual ocorre quando alguém tem que ir um pouco além dos limites da fé e das crenças que já abraçou. É só você ter que fazer um pouquinho mais, que uma crise vai acontecer. Queridos, é no imprevisível caminho onde nós vamos enfrentar os obstáculos mais temidos por um ser humano qualquer: a perda e o sofrimento. É quando a gente está indo rumo ao imprevisível que esses medos, que essas situações, que esses obstáculos temidos, eles vão se apresentar. Quem aqui gosta de perder alguma coisa? Quem aqui gosta de sofrer? Se eu dissesse para você assim, cara, quem aqui está disposto a sofrer hoje? Nenhuma mão foi levantada. Que bom, vocês são verdadeiros. Queridos, a verdade é que nenhum de nós gosta de perder nada. E nenhum de nós gosta de passar por qualquer experiência de sofrimento. É verdade ou não é? Eu gostaria de começar essa noite compartilhando com vocês a minha perda mais recente. Ontem eu recebi essa mensagem da minha sogra. E eu queria ler para vocês e dividir o meu coração com vocês. Ela diz o seguinte: André, preciso conversar contigo. Mas não queria que fosse por mensagem, porque o assunto é muito sério. Não quero que você fique triste comigo e nem se magoe. Não sei se você já está sabendo, mas acho que não. Prefiro que fique sabendo por mim do que por outra pessoa. Por favor,
André, não se assuste. Mas eu preciso realmente dizer: você não vai ganhar presente do Dia das Crianças, porque você já é grandão. Queridos, eu perdi, né? Mas graças a Deus isso chegou só aos meus 35 anos. Então até os 35 anos eu pude curtir esse presente. Mas quem dera as nossas perdas fossem tão divertidas e agradáveis como essa. Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 8 a 13, e a gente vai ler esse texto e vai meditar nesse texto juntos. A perda e o sofrimento são reais, mas eles podem ser instrumentos de Deus para ampliar a minha alma e a tua. Se você quiser ler um pouquinho mais sobre isso, você vai poder olhar, esse livro a gente tem na nossa livraria, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, capítulo 7 fala muito sobre isso. Muito do que você vai perceber aqui nessa mensagem foi compartilhada com esse autor aqui, ou por esse autor. Então você pode adquirir esse livro também e crescer com as experiências dele e com o que ele tem aprendido de Deus também. Mas a palavra diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, versos 8 a 13, diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Vamos orar? Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Deus, nós queremos reconhecer, Deus, as nossas limitações diante do Senhor. Deus, nós precisamos da tua intervenção na nossa vida. Deus, estamos aqui nesse auditório, Deus, simplesmente porque nós entendemos que o Senhor tem algo melhor para nós, que o Senhor tem algo a nos dizer, que o Senhor tem algo a falar ao nosso coração, que Deus, a tua palavra, ela é verdadeira, ela é poderosa para nos fazer avançar mais alto e mais adiante. Deus, nós reconhecemos, Deus, que somos pó diante do Senhor e que precisamos da tua mão. Deus, o Senhor sabe o que eu preciso hoje, da mesma maneira que nenhuma dos corações aqui são desconhecidos por Senhor. Por isso, Deus, fala com a gente, Deus, que hoje o Senhor possa ministrar e continuar ministrando aos nossos corações tantas e tantas verdades como o Senhor já ministrou através da música. Continua falando conosco, Pai. Esse é o pedido que nós fazemos, e nós fazemos a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o sofrimento e a perda, eles são obstáculos reais da nossa jornada. Se você é humano como eu, você já perdeu alguma coisa. Se você é humano como eu sou humano, você já sofreu alguma coisa. A perda e o sofrimento, eles fazem parte da jornada desse lado da eternidade. Quando nós estivermos face a face com Jesus, a perda e o sofrimento não vão mais existir. Lágrimas não precisarão mais ser derramadas. A palavra de Deus nos garante isso, porque plenamente poderemos conhecer aquilo que Ele nos der a conhecer. Mas como um adulto emocionalmente saudável lida com suas perdas e sofrimento? Como que um adulto, alguém maduro emocionalmente e espiritualmente, lida com suas perdas? Como podemos lidar com as perdas e sofrimento e encontrar forças para viver o imprevisível dom da vida de Deus? Como que isso pode acontecer? Queridos, eu queria dividir com vocês hoje dois caminhos apresentados nesse texto. O primeiro é o caminho da imaturidade na dor. Como nós podemos lidar com o sofrimento e a perda através das nossas defesas humanas? O texto diz assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro. Agora
como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Queridos, para quem Paulo está escrevendo? Paulo está escrevendo para a igreja reunida na cidade de Corinto. Essa igreja, ela estava em conflito. A igreja de Corinto era uma igreja que havia muitas e muitas situações de conflito sendo gerados e levantados no meio do povo. Existiam aqueles que estavam levantando bandeiras humanas, pretextos humanos, divisões, confusões, partidarismos. A cidade de Corinto, por sua vez, ela era o caminho do Oriente para Roma. Essa cidade, ela era a passagem de mercadores e marinheiros. Na cidade de Corinto existia um templo chamado Templo de Afrodite. E nesse templo existiam muitas sacerdotisas e prostitutas cultuais. E isso era um atrativo para aquela cidade. Na cidade de Corinto existia também vários e vários clubes. E cada clube, ele era um clube de uma profissão. Por exemplo, os ferreiros tinham o seu clube, os prateiros tinham o seu clube, e cada clube daquela cidade existia um deus como patrono. E esses clubes, eles movimentavam toda a noite da cidade de Corinto. Muitos e muitos jantares nesses clubes eram realizados. E se você era um negociante, para fazer os seus negócios, você precisava participar de onde? Desses jantares. E participar desses clubes. Em Corinto, a classe alta se alimentava das suas pretensões filosóficas. Eles achavam e se orgulhavam soberanamente da sua sabedoria. Eles achavam que conheciam muita coisa e que sabiam o suficiente. Corinto era também famosa pela fabricação de espelhos. Não espelhos como nós temos nas nossas casas, né? Espelhos feitos de vidro, né? Onde nós podemos ter uma imagem basicamente perfeita, né? Tirando alguns espelhos que talvez distorcem alguma coisa, como que eu tenho lá em casa. Mas se você tem um espelho de vidro em casa, você praticamente vê o que o espelho reflete, tá? Então não fique bravo com ele, nem nada. Mas na época de Paulo, não era assim. Os espelhos que eram confeccionados na cidade de Corinto, que tornaram a cidade famosa, eram espelhos feitos de pedra polida e de metais polidos. Esses espelhos, eles já eram vendidos com pedras de polir, porque toda vez que a pessoa ia se ver, ela tinha que polir aquele espelho para se enxergar. E mesmo assim, a imagem refletida por aquele espelho ainda era obscura e embaçada. Queridos, a nossa visão desse lado da eternidade, ela é limitada. O que Paulo estava querendo dizer, e estava lembrando o povo de Corinto, era que a nossa visão desse lado da eternidade, ela é limitada e embaçada. Nós não enxergamos claramente. Juntamente com a nossa falta de clareza, nós ainda enfrentamos a perda e a dor e o sofrimento, que podem cegar o entendimento de qualquer um, dando uma visão distorcida dos fatos. Queridos, a dor e o sofrimento nos colocam numa nova realidade. A pergunta é, olha aqui para mim, como que você se defende da dor, da perda e do sofrimento? Que tipo de defesa você pode estar levantando na sua vida para impedir que o sofrimento e a perda invadam o teu ser ou a tua comodidade? Eu vou mostrar uma foto do Felipe. No início do ano, a gente esteve na praia e a gente estava bem na beirinha da praia. E a maré começou a subir e as ondas começaram a chegar onde nós estávamos. Então eu tive a brilhante ideia de construir um murinho de areia, né, juntamente com o meu sogro. Eu estou dizendo brilhante ideia porque depois eu passei a tarde inteira recompondo esse muro, porque a verdade é que toda vez que a onda vinha, ela fazia o quê? Invadia e derrubava o meu muro de areia. A onda vinha e ela batia e tirava as minhas defesas.
Queridos, talvez você também está levantando algumas defesas para impedir que a perda e o sofrimento cheguem até você. Que tipo de defesas nós podemos estar levantando? Uma defesa que podemos estar ou usar diante das perdas e do sofrimento é a negação. A negação é quando eu me recuso a reconhecer a minha nova realidade. Negamos nossos sentimentos, tentamos fugir dos aspectos dolorosos que estão à nossa volta e nos importunando. Por exemplo, apenas dizemos para nós mesmos: estou bem, está tudo certo, está tudo tranquilo, eu não me importo tanto com isso, não estou preocupado. Nós negamos. Talvez você esteja negando alguma coisa hoje. Talvez você está levantando essa defesa. A outra defesa que nós podemos usar é minimizar. O minimizar é quando eu admito que algo está errado, mas eu diminuo a seriedade do problema. Quer ver um exemplo? Meu filho está bem, ele usa a droga somente em casa. Você está vendo como está sendo minimizado um problema? Existe um problema e ele é grave, mas ele está sendo minimizado. Outro exemplo: meu casamento está muito bem, não discutimos mais, resolvemos que cada um deve tomar suas próprias decisões. Está vendo o problema aí? Está sendo minimizado de novo, está sendo tomada uma decisão errada. Que casamento é esse? Que cada um toma suas próprias decisões. Exemplo: minhas finanças estão controladas, preciso apenas de mais 1 ou 2 empréstimos para equalizar minhas contas. Minimizamos. Talvez essa seja uma defesa que você esteja usando. Você está minimizando as situações de dor e perda na tua vida, para tentar fugir delas, para tentar defender ou impedir que essa dor chegue. Uma outra defesa é que nós podemos culpar os outros. Culpar os outros é quando eu nego a minha responsabilidade pela situação e projeto a culpa toda em outras pessoas. Quer um exemplo? Imagina um diálogo entre 2 pessoas, entre 2 amigos. E o diálogo ele está acontecendo sobre alguém que está com câncer de pulmão. Queridos, nós sabemos que muitas e muitas enfermidades podem acometer o nosso ser. Mas imagine esse diálogo. Um amigo pergunta para o outro: como está a sua saúde? O amigo que está doente responde: estou bem. O câncer no pulmão, ele só aumentou porque os médicos erraram em dar o diagnóstico. O amigo então pergunta: mas você parou de fumar, né? O amigo doente responde: estou tentando diminuir para 2 cartelas por dia. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? A culpa está sendo colocada no outro, nos médicos, mas está se esquecendo que a gente sabe que nem todo câncer é derivado de um problema com cigarro, mas existe uma parcela de culpa aqui. E quando a gente não olha de maneira madura para isso, nós podemos usar a defesa de culpar os outros pelas situações que eu estou vivendo. Talvez você está culpando algumas pessoas pelo teu casamento estar dando errado, pelos teus filhos estarem tomando decisões erradas, pela enfermidade que tomou conta do teu ser, pelos relacionamentos que estão quebrados à tua volta. Uma outra defesa é culpar-se. Aqui é quando eu assumo inteiramente a culpa. O exemplo disso pode ser o seguinte: a culpa é minha por minha mãe ser alcoólatra. Ela começou a beber depois que eu nasci. Está entendendo o que esse ser humano está fazendo? Ele está tomando para si uma culpa que não é dele. Tem uma parcela de responsabilidade da mãe. Tem as decisões da mãe que estão envolvidas, mas ele está tomando a culpa para si. Queridos, mulheres, principalmente, olhem para mim aqui. Existem muitas mulheres que estão tomando culpa para si, por causa dos seus filhos, pelas decisões dos filhos, pela situação do casamento.
Essa pode ser uma defesa nossa. A outra defesa é racionalizar. Dou desculpas, justifico, apresento álibis para proteger e estabelecer uma explicação inexata do que está acontecendo. Vou te dar um exemplo. Imagine um marido que tem que chegar para a esposa e dizer o seguinte: olha, eu fui infiel. É isso que ele tem que dizer. Mas ele diz da seguinte maneira: você sabia que a cada 4 anos, geralmente no ano da Copa, eu tenho uma crise de infidelidade? E você também sabia, antes de casarmos, que geralmente, na época do carnaval, essa crise se intensifica. Mulheres, olhem para mim, vocês acreditariam nisso? Claro que não. Mas muitas vezes uma defesa que nós usamos para evitar a perda e a dor e para reconhecer os nossos erros, é que muitas vezes nós tentamos racionalizar. Nós criamos um álibi perfeito, mas o crime está lá, ele foi realizado. A outra defesa é generalizar. Eu evito a consciência pessoal e os sentimentos difíceis, através de generalidades. Por exemplo, por que eu devo chorar? Todas as pessoas já perderam alguém que ama. Talvez essa seja uma defesa que você tem. Em vez de você lidar com a sua dor, com a sua perda, com a sua crise, você tenta olhar para todo mundo e generalizar: não, todo mundo sofre, por que eu tenho que me dar o direito de sofrer? Queridos, isso é uma defesa. A outra defesa é distrair. É quando eu mudo do assunto, eu mudo de assunto, ou talvez eu faça uma piada para evitar que a realidade ameaçadora apareça. Imagina o seguinte: um conflito acontecendo numa casa, uma filha e uma mãe se bofeteando, empurrões acontecendo, xingamentos acontecendo, e aí o pai ouve aquilo e ele se direciona para aquele quarto, e em vez dele resolver a situação, ele abre a porta e diz assim: vamos comer pizza? Tentando distrair a situação, né? Tentando usar de um artifício, de uma piada, para evitar uma crise. Ou quando você sabe que a conversa está acontecendo e ela está chegando num ponto difícil, você sabe que a pessoa vai tocar num ponto que você não quer falar. E você sabe que a conversa está afunilando para chegar numa situação complicada. Então o que você diz? Vamos deixar esse assunto para depois. Eu lembro quando eu tinha, acho que foi o meu aniversário de 29 anos, tá? Eu estava tentando lembrar na memória certo a data, mas acho que foi o meu aniversário de 29 anos. E eu estava conversando e caminhando com a Lid na Protásio Alves. Acho que a gente estava indo para algum restaurante para comemorar o meu aniversário. E a gente começou a conversar. E quem conhece a Lid sabe que dificilmente a gente consegue ter uma conversa que não seja profunda com a Lid. Porque em algum momento ela vai fazer uma pergunta que vai levar a conversa para um nível de profundidade. E aí a gente estava conversando, mas era meu aniversário, não estava querendo conversar sobre muita coisa. Mas aí ela estava conversando e ela estava falando assim, sobre como a minha procrastinação estava incomodando. Esse era o assunto da conversa, dia do meu aniversário. Levíssimo, né? E aí a gente estava conversando e na verdade o que ela queria saber se eu estava me dando conta que a minha procrastinação estava incomodando a família. E aí enquanto ela estava falando, sabe o que eu disse para ela? Eu disse assim: amor, hoje é meu aniversário, vamos falar disso amanhã? Gente, foi nessa hora que eu me dei conta de como eu sou procrastinador. E como a minha procrastinação, ela estava tão forte em mim, que cara, eu respondia de maneira que a procrastinação tomava conta do meu ser e nem me dava conta. Eu estava tentando distrair a Lídia ali. Vamos deixar isso para depois. Essa é uma defesa. Talvez você também prefere mudar de assunto quando a conversa está chegando num ponto que você sabe que vai incomodar.
Ou talvez você nem quer começar discipulado, porque você tem medo que a conversa chegue nesse ponto. E aí você faz voltas e voltas e voltas, e fica cuidando, beleza, andou 1 hora, acabou meu discipulado, não falamos de nada, né? Eu quero te dizer que teu discipulador sabe disso, com certeza ele sabe disso, e vai chegar o momento certo dele abordar o assunto. Essa é uma defesa. A outra defesa é você se tornar hostil. É quando eu fico com raiva e irritado quando certos assuntos são mencionados. Queridos, essa é uma estratégia que os pais usam muito, né? Quando teu filho vem pedir alguma coisa, diz assim: para de falar nisso, chega, não toca mais nesse assunto. A gente tenta usar a hostilidade para fugir de certos assuntos com os nossos filhos, não é? Sejam eles naturais ou espirituais. Queridos, todas essas defesas, e eu podia listar muitas outras, elas são na verdade muros de areia, que não vão nos impedir, do sofrimento e da perda inundar e invadir a tua zona de conforto. Todas essas defesas são na verdade muros de areia que não vão ajudar a lidar com perdas e sofrimento. São artifícios e estratégias que nós usamos, mas que não vão gerar uma visão nítida da nossa realidade. Queridos, fugir da realidade não é a solução para a crise. Peter Scazzero, o autor desse livro, ele diz o seguinte: não há maior desastre na vida espiritual do que estar imerso na irrealidade. De fato, a verdadeira vida espiritual não é um escape da realidade, mas um total compromisso com ela. Querido, qual é a tua realidade hoje? O que você está enfrentando hoje? Quais são as tuas perdas reais hoje? Que tipo de sofrimento está invadindo a tua zona de conforto? E como você está lidando com isso? Como você está enfrentando isso na tua vida? Tentar fugir da realidade é tão eficaz como construir um muro de areia diante da onda do mar. Seremos invadidos. Você vai ser invadido. Não adianta, não tem para onde correr. Porém, eu quero que você entenda nessa noite que você não saia daqui sem entender que a perda e o sofrimento não são toda a tua vida. Por isso é preciso lidar com as nossas dores. Mas olhar somente para elas é ver parte da nossa vida apenas. É lidar de maneira imatura com o que recebemos. Por isso a Bíblia nos apresenta um outro caminho. O caminho da maturidade. Como superar nossas dores e seguir adiante. Quando eu era menino, falava como menino. Pensava como menino e raciocinava como menino. E quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Querido, verso 11, ele está falando de uma nova realidade. Uma realidade que é e vai ser instaurada pela vinda do Senhor Jesus. Essa nova realidade, ela se manifesta através da vida de Jesus. E quando essa vinda de Jesus chegar sobre nós, Ele vai revelar a meninice da nossa sabedoria. E vai revelar as nossas meninices emocionais e espirituais. Paulo estava falando para o povo de Corinto que eles precisavam crescer. Paulo não estava falando que ele mesmo já tinha alcançado uma maturidade espiritual completa. Não é isso que ele está dizendo. Porque isso só vai ocorrer na vida de um discípulo quando ele chegar diante de Jesus e ele estiver face a face com ele e ver claramente o Senhor Jesus. Isso não vai acontecer plenamente desse lado da eternidade. Mas vai acontecer na vida do discípulo quando nos encontrarmos no topo com Jesus. Mas não é por isso que nós devemos deixar de buscar a maturidade. Mas a maturidade espiritual e emocional, elas podem sim ser desenvolvidas. Assim como uma criança que cresce até ser adulto, até se tornar um homem, até se tornar uma mulher.
A diferença, queridos, é que fisicamente nós crescemos de maneira natural. Nenhum de nós fica olhando para o seu corpo e diz assim: cresce braço, né? Cresce perna, cresce barba. Talvez alguns, né, Marcos? Mas nenhum de nós conseguiu comandar o nosso crescimento físico, por mais que quisesse. Eu me lembro quando eu era criança, eu ficava olhando no espelho assim: cresce barba. Não adiantou. Não adiantou. Não deu muito certo. A diferença, gente, é que fisicamente nós crescemos de maneira natural. Mas emocionalmente nós precisamos ser intencionais. Espiritualmente nós precisamos ser intencionais no nosso crescimento. Mas para isso ocorrer, eu preciso me desapegar das coisas de criança e avançar rumo à maturidade. E aí eu estava lembrando de uma história que aconteceu quando eu era criança, talvez 7, 8 anos. Talvez se você tiver a minha idade ou um pouco mais, você vai lembrar que há um tempo atrás tinha um brinquedo chamado Forte Apache, né? Era um brinquedo em que tinha lá uma estrutura, um forte realmente, e tinha os índios e os soldados. E eu me lembro que eu estava olhando uma propaganda na TV do Forte Apache, e era perto do início da tarde, eu olhando aquela propaganda, e eu comecei a olhar aquilo, e é claro que eu não tinha o Forte Apache, toda a estrutura que era vendida no comercial, né, da TV, mas eu já tinha os índios, só que estava me faltando os soldadinhos, esses soldadinhos verdes que apareceu agora há pouco, estava me faltando aqueles soldados. E aí eu vi minha mãe arrumando a bolsa dela, e ela iria naquele dia para o centro da cidade, que naquela época parecia uma coisa muito distante para mim. Depois eu fui lembrar e fui entender, né, depois que eu cresci, que 5 minutinhos de ônibus eu estava no centro. Então não era algo tão distante, mas naquela época parecia, quando minha mãe dizia assim: vou no centro, o centro é algo totalmente distante. Mas sempre que minha mãe ia no centro, ela trazia ou um doce, ou um presente, ou no melhor dos meus dias, os dois. E aí a minha mãe estava arrumando a bolsa para sair, e eu olhei para a mãe e disse assim: mãe, tu podia trazer para mim um pacotinho de soldadinhos verdes, para mim brincar com meus índios, eu já tenho os índios, mas está me faltando soldadinho verde, plástico. Comecei a explicar para ela, e a minha mãe disse assim: tá, vou ver. Tá, vou ver, para minha mãe é praticamente certo. Era praticamente certo, né? Ela falava, vou ver, geralmente acontecia. Vou ver para mim é praticamente não. Se você fizer um convite e eu disser assim para você: vou ver, na verdade é a procrastinação tomando conta do meu ser, e eu não te dizendo que possivelmente eu não vou ir, tá? Mas vou ver, para minha mãe era, cara, sim, confia que vai acontecer. E a minha mãe disse: vou ver. E ela foi para o centro, gente, e eu fiquei em casa, brincando e criando o meu forte lá, né, fazendo umas trincheiras, brincando com os índios, e talvez olhando para os índios dizendo assim: cara, hoje vocês estão com os dias contados, né, os soldados vão chegar e vão acabar com vocês. E eu fiquei a tarde toda sonhando isso. E quando a minha mãe chegou, e eu corri para ela, e eu fui até o portão de casa, e quase não deixei ela entrar, e ela ficou até um pouco irritada, e disse: filho, deixa eu entrar de uma vez, guri, o que tu está fazendo? E ela foi entrando, e eu comecei a incomodar tanto ela, que ela pegou uma sacola, e de uma sacola tirou um presente, e ela me deu. E quando eu peguei aquele presente nas mãos, eu comecei a tocar na estrutura do presente, e eu comecei a pensar assim: cara, não sei o que tem aqui. Mas quando eu abri, gente, não eram os meus soldadinhos verdes. A minha mãe trouxe um avião verde, com um fundo laranja. E eu fiquei olhando aquilo, e a minha mãe estava lá, tucanada, guardando as coisas que ela havia trazido, soltando bolsa, indo no banheiro. E eu corri para a mãe e disse: mãe, cadê o meu soldadinho? Por que tu não trouxe o meu soldado? E a minha mãe deu uma resposta assim: filho, não achei e peguei isso, né? Cara, naquela hora, aquela resposta da minha mãe, ela pareceu tão injusta, porque na minha cabeça, ela comprou uma coisa muito maior. Eu pedi um ser humano, um bonequinho, e ela me traz um avião. Na minha cabeça de criança, aquilo parecia tão maior e tão mais caro. Para uma criança, ele olha os seus brinquedos como um ser humano, tá? Faz o link do Toy Story aí que vai dar certo.
E aí, gente, eu estava olhando para aquele avião, e aí olhando o não da minha mãe, e aquilo começou a tomar um tamanho tão gigantesco no meu ser. Eu comecei a ficar com uma raiva, comecei a ficar bravo, revoltado, e eu fui para frente de casa, e sabe o que eu fiz? Eu quebrei todo o avião, pisoteei assim, ó, e eu batia, eu me lembro que eu coloquei ele em cima de uma pedra, que era meio em falso, e toda vez que eu batia, ela batia no muro e fazia barulho, e eu batia forte, porque eu queria que a minha mãe visse o que eu estava fazendo. E eu lembro até hoje, da minha mãe chegar na porta de casa, e ela olhar e dizer assim: agora, tu não vai mais ter o avião, e nem os soldadinhos. Queridos, nunca mais eu ganhei esse soldadinho, nunca mais eu tive esse soldadinho. Fiquei com os índios lá até eles morrerem, alguns joguei para cima do telhado, mas eu nunca ganhei mais aqueles soldadinhos. Queridos, a minha atitude foi uma atitude infantil e típica de uma criança. Agora, o que me impressiona é que hoje, com 35 anos, eu ainda posso ter o mesmo comportamento infantil, quando as coisas não saem como eu quero. Você consegue imaginar isso? Eu agora com esse tamanho todo batendo no ar. Eu lembro de um tempo não muito distante, em que eu estava conversando com a Lídia durante o almoço, enquanto ela fazia o almoço e preparava. E a Lídia simplesmente não concordou com o que eu dizia. E aí sabe o que eu fiz? Não vou almoçar mais. Você está vendo o comportamento da criança lá? Ainda aqui? O que me impressiona é que eu ainda posso ter esse comportamento emocional se não estiver disposto a crescer. E você? Você está agindo de maneira madura com o que recebeu nas tuas mãos? Como você reage quando as coisas não saem como esperado? Você continua tentando garantir o seu sucesso pelo seu bom planejamento, ou pelo bom planejamento dos teus planos? Queridos, a verdade é que tentamos aprimorar, ou nos aprimorar com pós, mestrados, cursos, diplomas, títulos para tentar nos superar as nossas fragilidades e preencher lacunas emocionais que temos. Mas esquecemos que a única forma de amadurecer emocionalmente e espiritualmente é aceitando as nossas limitações de maneira humilde e sendo intencionais quanto a esse crescimento. Enquanto você levantar barreiras e muros de areia para não crescer, você não vai deixar de ser criança. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, conhecimento e eloquência, que se achava espiritualmente madura e emocionalmente madura. Porém, Paulo, pastor daquela igreja e líder daquela igreja, tinha uma outra opinião. Paulo estava lembrando os coríntios que não importava o quanto eles fossem desenvolvidos nos dons, o quanto fosse elevada a sabedoria que eles tinham, ou quanto conhecimento eles tinham, ou quão eloquente era a profecia que eles davam. Isso tudo só poderia ser comparado a brinquedos de uma criança e conhecimento de uma criança, em comparação com a maturidade de Cristo. Queridos, maturidade emocional e espiritual não tem a ver somente com o que você pode fazer, mas com o que pode ser visto de Jesus sendo transformado, sendo formado em você, através de decisões de crescimento. A maturidade emocional e espiritual, ela tem a ver com o quanto de Cristo pode ser visto sendo formado em você, através de decisões de crescimento. Você conhece as suas limitações? Você entende as suas limitações? Você entende que precisa amadurecer em algumas áreas da tua vida? André, eu já sei disso. Que bom. Eu queria mostrar um áudio para vocês. Passar um áudio aqui. Eu queria ver se vocês conseguem entender o que está sendo dito nesse áudio.
Presta atenção aí. Estão entendendo? Ó. Queridos, esse é o áudio do Felipe, meu filho, falando. Ele sempre conversa comigo. Eu estou tentando entender o que ele está dizendo. Mas ainda está difícil. Mas eu deixo ele falar, faz parte dele. De vez em quando parece um sotaque meio francês, né? Queridos, o nosso conhecimento desse lado da eternidade é limitado. O que vemos desse lado da eternidade é limitado e não claro. Paulo estava lembrando os coríntios dessa verdade. O povo de Corinto achava que já sabia. Eles faziam uma ideia exagerada da grandiosidade do seu conhecimento. Paulo estava lembrando esse povo que o que eles sabiam podia ser comparado ao balbuciar de um bebê. Está entendendo o que Paulo está dizendo aqui nessa carta? Ele está dizendo assim: vocês precisam crescer, vocês precisam amadurecer espiritualmente. Não é porque vocês fazem alguma coisa que vocês são maduros. Paulo estava lembrando esse povo que eles precisavam amadurecer em Cristo. O que Paulo estava dizendo é que existe uma verdade que é Cristo. E por mais sábios, estudiosos, sempre teremos um conhecimento limitado de Cristo, do seu amor e das nossas realidades. Por isso nós precisamos crescer. Paulo estava dizendo: vocês acham que estão maduros, mas ainda são crianças. Vocês acham que sabem muito, mas ainda são crianças. É mais ou menos como eu fico lá olhando para o Felipe. Eu tenho já na minha mente uma lista de tudo que eu quero ensinar para ele, né? E eu peço a Deus que me dê o privilégio de poder fazer isso. Mas eu olho para ele e estou vendo, o quanto eu preciso ensinar a ele. Tem tantas coisas que ele ainda não conhece. Queridos, é a mesma coisa que Deus faz quando Ele olha para cada um de nós. Ele olha para nós e assim, e vê as nossas reclamações, as nossas lamúrias, a nossa sabedoria, e para Ele soa apenas como um balbuciar de um bebê. E Ele está olhando para tudo isso e está dizendo assim: o quanto você ainda precisa crescer. O quanto ainda eu tenho que te ensinar. O que Paulo está dizendo, e Paulo chama essa falta de compreensão com relação às nossas imperfeições, Paulo chama de uma limitação. Ele está dizendo que nós conhecemos apenas em parte. Queridos, entender as nossas limitações é muito importante. E possivelmente, nós temos uma enorme lista de limites. Quer ver uma coisa? O nosso corpo físico. O nosso corpo físico tem limites. Você e eu, nós estamos envelhecendo. Um dia nós voltaremos ao pó. Eu pensei nisso, sobre o pó, num dia que a gente estava jogando vôlei lá em Fortaleza, logo depois do jejum. A gente estava jogando vôlei, e eu gosto muito de vôlei de areia, né? Apesar de não saber jogar muito, mas eu gosto. E aí a gente estava jogando vôlei, e alguém mandou a bola, e não me lembro quem estava no meu time, mas possivelmente devia ser o Júnior ou o Leandrinho, porque eram os mais novos contra os mais velhos. E aí o Júnior, o Júnior não, era o Leandrinho, defendeu, o Júnior não estava na viagem. O Leandrinho defendeu, a bola subiu. E gente, quando a bola subiu, eu imaginei assim, cara, eu vou cravar a bola lá do outro lado, assim, se possível ainda vou botar o Shane junto. E aí, gente, eu pulei assim, e a bola veio vindo, né? E o Shane dando aquela risadinha assim, e eu olhando o Shane lá assim, eu pulei. E eu pulei olhando para a bola. E aí eu imaginando assim, cara, vai ser acortado. E daqui a pouco eu vi a minha mão passando, e a bola lá em cima ainda. E aí no final, gente, vocês já sabem o que aconteceu. Eu caí de cara no pó. E a bola no final caiu nas minhas costas. Naquela hora eu entendi que eu tenho muitos limites fisicamente. E eu fiquei pensando, como fazem falta os meus músculos nessa hora, né? Os músculos que eu tinha lá na minha adolescência. Mas não é só eu que penso isso, né? É importante a gente saber das nossas limitações. Toda vez que eu estou jogando bola com o Shane,
eu fico pensando que ele ainda não sabe das suas limitações. Por isso que ele tenta fazer alguns tipos de jogada, do tipo chutar a bola para frente e sair correndo, que ele nunca alcança. Hoje pela manhã, eu acho que ele sabia, cara, o Espírito falou para ele que eu ia falar isso. Ele chegou para mim e veio orar comigo, assim, né, como, cara, tu não vai falar, ainda falou no final, tu não vai falar nada engraçado de mim. Eu disse, cara, fica tranquilo. Hoje pela manhã, hoje pela noite ele mudou a estratégia. Ele mandou a Michele chegou e disse assim, não fala nada do meu marido. Xene, precisamos entender nossas limitações. Nosso corpo físico tem limitações. Querido, seu estado civil impõe limitações. Tem coisas que pelo privilégio que eu tive de ser casado, eu não posso fazer. Mas eu não posso fazer, não é porque o casamento é um limitador. Eu simplesmente não posso fazer porque eu optei em não fazer. Porque eu não posso viver casado como um solteiro. Da mesma maneira, você que é solteiro, tem coisas que você não pode fazer como casado. Porque o estado civil, ele impõe algumas limitações. Você tem limites. O tamanho da sua família tem limites. A quantidade de filhos que você pode gerar, o tamanho da sua casa. Talvez se eu tivesse todos os meus irmãos, seríamos 11, mas teria um limite. Se todos tivessem, né, se criados, seríamos 11 na minha família, por parte de mãe e pai. Mas tem limites. Tem limite a sua capacidade intelectual. Queridos, não temos como saber tudo, porque a cada dia o conhecimento sofreu alguma atualização. Hoje eu estava pregando pela manhã e o Leandrinho chegou com o celular com uma frase que depois no final eu vou ler para vocês. O que estava acontecendo? Na hora da mensagem, a minha mensagem estava sendo atualizada. O nosso conhecimento está sendo atualizado o tempo todo. É por isso que Heráclito, na sua doutrina do fluxo, ele diz o seguinte: não se pode pisar no mesmo rio 2 vezes. O que ele está querendo dizer? Você pisou no rio, o rio correu. Quando você for pisar de novo, já é outro rio, porque ele está fluindo. Ele está querendo dizer que o nosso conhecimento é assim, sempre está sendo atualizado. Os seus talentos e dons mostram para você que você tem limites. Você não é bom em tudo, você não sabe fazer tudo. Seus bens e recursos, você não tem tudo. Tem alguém aqui que tem tudo? Levanta a mão aqui. Não, nós temos faltas de alguma maneira. Nós temos tudo porque nós temos Cristo. Amém? Mas financeiramente falando, tem coisas que nós poderíamos ter. O seu tempo e espaço é limitado. Você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ou em mais lugares ao mesmo tempo. Apesar da tecnologia iludir alguns de nós que podemos, né? Por causa da tecnologia, nós estamos em casa com a família, ao mesmo tempo no trabalho, né? No trabalho, ou digitando, ou fazendo alguma coisa. Mas a verdade é que fisicamente, cronologicamente, você não pode. Sua compreensão espiritual também é limitada. Tem alguém aqui que sabe tudo sobre Deus? Não. A palavra de Deus, ela vai dizer que tem coisas encobertas que pertencem ao nosso Deus. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Guarda esse texto. Ok, André, eu entendi. Eu tenho limites. E o que isso significa? O autor desse livro, ele diz o seguinte: os limites, eles nos humilham de modo especial. Os limites, eles servem para mostrar para você e para mim que nós não podemos fazer tudo e que nós não sabemos tudo. Na verdade, uma limitação, ela nos oferece uma oportunidade de receber ajuda e novas forças. Pergunte-se aí, o que virá agora? Pergunte para quem está perto de você, o que vai vir agora? O que vai acontecer? Queridos, nós não sabemos. Nós não sabemos se nós vamos sair daqui, amanhã nós vamos ganhar ou perder. Nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida nos próximos segundos. Esse é o desconhecido. Esse é o poder que o imprevisível tem sobre nós.
Eu lembro que em 2013, dezembro de 2013, quando minha mãe faleceu, e ela faleceu de um mal súbito, no centro da cidade de Rio Grande, no centro, ó, lá no centro. E ela faleceu. Ela teve aquele mal súbito e faleceu. E o meu pai, ele já estava, antes do falecimento da minha mãe, já estava diagnosticado com câncer de próstata. Então, depois que minha mãe faleceu, eu convidei meu pai para ficar na minha casa comigo, para aquele tempo, primeiro mês, passar com a gente, com a nossa família. E a gente começou a ir em vários médicos para ele fazer consultas. E eu estava na primeira consulta com ele. A primeira consulta depois que ele ficou viúvo. E o pai, ele estava lá na consulta conversando comigo, pegando seus documentos e falando com a atendente. E a atendente então estava fazendo um cadastro. Ela estava falando com ele, digitando no computador. E ela perguntou seu nome completo. Ele disse. A sua idade. Cidade de origem, Rio Grande. Sua profissão, vidraceiro. Até que ela chegou numa pergunta que pegou ele meio que de surpresa. E ela perguntou assim, naturalmente, estado civil. E o meu pai, olhando os documentos, falou assim, casar. E aí ele parou. E naquela hora ele parou, ele riu consigo mesmo, né? Aquela risada, olhou para a mão, olhou para ela e disse, eu sou viúvo. Eu sou viúvo. Essa era sua nova realidade. Entenda que a perda e o sofrimento mudam o nosso estado atual. A perda e o sofrimento, eles mudam o nosso estado atual. Entenda, porém, que a perda e o sofrimento não são toda a sua vida. A dor e o sofrimento não são toda a nossa realidade. A verdade é que quando eu e o pai estávamos ali naquela consulta, eu fiquei pensando sobre isso. E aquilo ali não era tudo que nós éramos. Não era toda a nossa realidade, nós ainda estávamos vivos, nós tínhamos um futuro pela frente. O meu pai não era só um viúvo, ele ainda era meu pai, ele ainda era avô, iria ser avô novamente. Ele ainda era um funcionário, um líder da igreja, um servo fiel, um amigo, um conselheiro. E eu não era só um órfão de mãe, eu ainda era um filho, eu era um marido, e em 2 meses seria um pai. Querido, a dor, ela pode se manifestar em uma área da tua vida, mas existe uma realidade maior para você, e você precisa saber disso. A dor, ela se manifesta em alguma área da minha vida e da tua, mas existe um plano maior para nós, uma realidade maior que eu e você precisamos olhar e perceber. No livro Graça Disfarçada, o autor, ele pondera sobre a perda da sua mãe, da sua esposa e da sua filha num trágico acidente de carro. Ele escolheu não fugir da sua perda, mas andar no escuro da noite do sofrimento. E ele vagou por esse sofrimento, deixando que aquela experiência devastadora transformasse a sua vida. O que ele aprendeu, André? Eu vou ler para vocês o que ele aprendeu. Ele diz o seguinte: a maneira mais rápida de alcançar a luz do sol e a luz do dia no meio de uma escura noite de sofrimento não é correr para o oeste atrás do sol, mas dirigir-se para o leste, enfrentando a escuridão da noite, até finalmente alcançar o nascer do sol. Para de correr da dor. O que ele aprendeu é que em vez de você ficar tentando fugir das situações desconfortáveis, da perda e do sofrimento, você precisa olhar para elas e enfrentar elas de frente e andar na sua direção. Porque uma hora o nosso Deus vai fazer o sol nascer nessa escuridão.
André, como superar as minhas dores e seguir adiante? Primeiro, não fuja. Enfrente, peça ajuda, coloque-se em pé diante delas e diga: Deus, é o que eu tenho, me ajuda, é o que eu tenho. O Senhor colocou essa montanha diante de mim, me ajuda agora. Preste atenção no que está acontecendo. Não fique focado só nessa área da sua vida. Olhe em volta e veja tudo que Deus está fazendo. Queridos, Deus sempre está demonstrando amor de uma outra maneira. Não é verdade porque você recebeu um não hoje, que Deus vai negar um sim para você. Ou que Ele não está dando um sim em outra área da sua vida. Eu lembro que quando minha mãe ainda estava viva, ela passou por uma enfermidade chamada herpes zoster. E isso acabou atingindo, eu acho que é esse o nome, se não for pode me corrigir, tá? Mas essa enfermidade acabou atingindo todo o sistema nervoso dela, do lado direito. E essa doença é uma doença que acontece em pessoas de mais de 60 anos, e algumas menos, mas geralmente acima de 60 anos, quando geralmente baixa a imunidade. E a minha mãe, devido a essa doença, ela ficou com algumas cicatrizes em todos os nervos do braço direito dela, do ombro direito. E eu me lembro que uma das últimas vezes que eu pude orar fisicamente com a minha mãe, eu toquei no ombro dela. E eu orei, dizendo: Deus, eu quero pedir que o Senhor cure a minha mãe. Eu queria pedir que eu tenho o privilégio de ver ela com o meu filho no colo. Deus, eu queria pedir que o Senhor curasse ela. E que eu tivesse o privilégio de ver ela com meus filhos no colo. Eu fui embora, vim para Porto Alegre. Pouco tempo depois eu soube de notícias extremamente alegres. Minha mãe foi fazer um novo exame. E quando ela fez o novo exame, eu não sei se foi radiografia, acho que não foi radiografia, foi algum outro exame que ela fez. Que quando saiu o resultado, não havia cicatriz nenhuma no ombro dela, no braço dela. Nenhum nervo mais aparecia afetado. Deus curou a minha mãe. Gente, a minha mãe estava aposentada, minha mãe trabalhava, né, ela era baixinha, então fazendo escova, né, tinha um salão de beleza. Então aquele ombro dela já era machucado por causa disso. Mas a cura de Deus foi tão grande na vida dela, que ela reabriu o salão dela naquela época. E ela voltou a trabalhar, e eu me lembro dela falando comigo e dizendo: André, está tudo bem, eu voltei a trabalhar, minhas clientes voltaram, eu estou animada de novo, estou comprando de novo todos os utensílios do meu salão. E eu me lembro que eu fiquei olhando aquilo e ouvindo aquilo, e eu comecei a dizer assim: Deus, que bom, o Senhor me deu um sim. Deus, a minha mãe eu vou ter o privilégio de ver a minha mãe com o meu filho no colo. Pouco tempo depois, chegou a notícia do seu falecimento. Queridos, eu havia recebido um sim de Deus um pouco antes. Eu estava tão feliz, eu achei que Deus ia me dar sim para sempre. Mas Deus me deu um não. Deus me deu um não naquela minha oração. A verdade é que, enquanto eu estava vivenciando aquilo, eu comecei a perguntar para Deus: Deus, por que isso aconteceu? Eu queria ter estado com ela. Eu não queria que ela caísse sozinha, né, sem ter ninguém por perto. E eu lembro que eu estava no velório ainda com esse questionamento na mente. E pensando: Deus, eu queria estar lá. Eu não queria deixar ela cair. E no final, depois da palavra, depois das orações, no culto fúnebre, uma senhora veio na minha direção. E ela veio na minha direção, ela pegou nas minhas mãos e ela disse: André,
Deus me mandou dizer alguma coisa para ti. A tua mãe não estava sozinha. O filho de uma amiga minha, de uma funcionária que trabalhava com a minha filha, estava com a tua mãe na hora que ela caiu. Eu guardei aquilo no meu coração, só eu e Deus sabíamos o que eu estava pensando. Nos próximos dias eu estava em casa, mas eu ainda estava pensando, Deus, mas como é que foi? Quem é que a amparou? E aí a Lídia estava no tempo dela, no mapa dela, orando, lendo a Bíblia, e aí ela estava escutando uma canção do Livres que dizia: não me deixou na tempestade ou na dor. E conforme aquela música ela ia ecoando pela casa, Deus começava a dizer e ministrar no meu coração: eu estava ali, eu não a deixei sozinha, eu não deixo nenhum filho meu na tempestade, perdido sozinho, eu não deixei a tua mãe como eu não vou deixar ninguém. Queridos, naquela hora o que estava acontecendo é que Deus estava aguçando os meus sentidos para entender e perceber as formas do amor de Deus e o consolo de Deus no meio da minha dor. Querido, você precisa fazer isso no meio da tua crise, no meio da dor, no meio da perda, no meio do sofrimento. Você precisa olhar e parar de ficar focado só na tua dor, mas tentar perceber o que Deus quer falar contigo, porque desse tempo riquezas vão sair, que vão abençoar a tua vida e consolar muitas e muitas pessoas. Queridos, Deus pode tornar um terreno infértil, um terreno fértil pelo amor dEle. Por isso, reflita sobre as suas emoções. Bata um papo com as tuas emoções. Davi fazia isso muito bem. Ele escreve lá nos seus salmos: por que está abatida a minha alma? Por que se incomoda dentro de mim? O que ele estava fazendo? Ele estava batendo um papo com as suas emoções, tentando entender o que estava acontecendo. Não fique pensando que por você sentir determinada coisa está errado, e tentar anular o sentimento na tua vida, mas traga esse sentimento à luz de Cristo. Coloque esse sentimento diante de Deus e peça para Ele mostrar para você o que Ele quer dizer com isso. E submeta-se ao processo, querido. Não fuja. Vivencie o que precise vivenciar. Aceite e avance para a luz de saída de Deus. Deus vai dar uma saída no meio de tudo isso. Deus vai fazer com que de alguma maneira você ultrapasse essa perda e esse sofrimento. Aprenda com seus limites, enfrente as suas dores e enfrente o seu sofrimento. O que nós aprendemos hoje é que existe um caminho da imaturidade na dor. Esse caminho é um caminho de fuga, onde tentamos levantar defesas ineficientes, para tentar afastar a dor da nossa vida, para tentar de alguma maneira impedir que sejamos invadidos pela perda e pelo sofrimento. Mas existe um outro caminho, o caminho da maturidade. É através da aceitação e do enfrentamento da realidade que você e eu vamos crescer. O que virá adiante? Eu não sei. Eu queria poder dizer para vocês tantas respostas. Eu imaginei tantas respostas na minha mente. Mas a verdade é que a Bíblia me ensina que o imprevisível acontece. Mas ela também me ensina no que eu posso me apegar. O texto que nós lemos termina assim: assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Queridos, a fé é a fé que nos move diante de Cristo, em direção a Cristo. É a fé que nos leva para mais perto dEle. A esperança é a esperança que nós temos em decorrência a essa fé em Cristo. É uma fé manifestada pela esperança, pela fé que nós temos em Jesus. É uma esperança manifestada pela fé. Essa esperança é aquela que nos leva a ter certeza de que Deus está fazendo algo por mim. Queridos, Deus está agindo por você agora, nesse tempo, nesse momento.
no meio das suas crises, no meio das suas dores, nos meios das situações que você está enfrentando. Existe um Deus poderoso chamado Jesus Cristo, e Ele está caminhando no nosso meio, e Ele está trabalhando em você nesse tempo. E existe o amor. O amor vai permanecer até o fim. O amor é a manifestação de Deus em Cristo. Ele já mostrou esse amor na cruz por cada um de nós. Mas Ele gosta de mostrar, como um pai que gosta de mostrar amor para o seu filho. Ele o tempo todo está tentando mostrar para você que Ele te ama. E eu sei que vai parecer ruim quando Ele te dá um não, ou quando Ele está te dando um não agora. Mas Ele sabe o que é melhor para você. E Ele sabe o que você precisa. Querido, o que virá é desconhecido, sim. O que virá é distante e não claro. É como uma nevasca, ou um dia de forte neblina aqui nos pampas nossos. Você não consegue enxergar quase nada. Como enfrentar a nevasca do desconhecido na minha vida hoje, André? No livro Integridade Oculta, o autor conta a história sobre fazendeiros do meio oeste. E ele diz que os fazendeiros do meio oeste, eles tinham uma prática para enfrentar as nevascas. Eles amarravam uma corda na porta dos fundos e levavam essa corda como um guia até a porta dos celeiros. Porque eles nunca sabiam quando a nevasca ia chegar. E quando ela chegava, ela era imprevisível. E muitas vezes eles não conseguiam enxergar um palmo diante dos seus olhos. E se eles perdessem a corda, as nevascas elas eram tão fortes que elas podiam congelar aqueles fazendeiros. E muitos deles morreram congelados, desorientados e cegos no seu próprio quintal. Muitos deles morreram congelados a centímetros da porta da frente de casa. Congelados. Muitos estavam tão perto de salvar, mas não sabiam. Isso é tão forte ainda hoje, que a maioria dos meteorologistas no Canadá e nas grandes planícies aconselham os fazendeiros a colocar uma corda durante a nevasca. A gente, semana passada, foi lembrado pelo Tércio de que a nossa vida, se a gente pegar essa corda, imaginar ela como uma linha do tempo, a nossa vida é só esse ponto azul aqui. Lembra do vídeo? O restante da corda é a eternidade. Querido, não deixe que o medo do desconhecido, do imprevisível que pode acontecer, das perdas, do sofrimento, afastem você da casa do Pai. Cresça nessas situações. Cresça mais com Deus, cresça mais no seu relacionamento com Ele, cresça mais no seu relacionamento com a família, cresça mais nos seus relacionamentos interpessoais. Mas entenda que a sua morada real está no outro lado da corda. Está na eternidade. Essa aqui é só uma passagem, uma pequena passagem. Mas a nossa morada, ela está do outro lado. E é desse lado que vem a ajuda. É desse lado que hoje está sendo esticado para mim e para você uma corda. Uma corda de fé. A corda da fé em Jesus Cristo. E ela está sendo esticada para você e para mim. E essa corda, ela vai te levar, essa fé, ela vai te levar até a casa do Pai em segurança, para você desfrutar da eternidade segura com Cristo. Essa fé está disponível para qualquer um de nós. Essa fé em Jesus é o que nos mantém no caminho seguro, no meio das nevascas da dor e da perda.
Essa fé em Jesus é o que nos leva para mais longe e mais adiante, quando nós mesmos achamos que não conseguimos dar mais nem um passo na direção de Deus. E Ele está lá com a corda dizendo: filho, segura, segura. Eu vou te conduzir, eu vou te guiar. Hudson Taylor disse o seguinte, contribuição do Júnior para mim hoje: meça a sua vida pelas perdas e não pelos ganhos. Não pelo vinho consumido, mas pelo vinho oferecido. Pois a força do amor se põe em sacrifício. E o que mais sofre, mais tem para dar. Queridos, o rei Ezequias, depois de ser curado de uma enfermidade, ele diz: foi para meu benefício que eu sofri. Foi para meu benefício que eu sofri. Em teu amor me guardaste da cova e da destruição. Lançaste para trás de mim todos os meus pecados. Jó, depois de perder tudo e ter um encontro com Deus, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jesus, conhecendo esse lado da realidade, ele disse, ele preparou os seus discípulos para as perdas, dizendo: digo certamente que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se tornará em alegria. O nosso Deus, Ele é poderoso para, do meio de uma crise, tornar a nossa vida doce e agradável de novo. Querido, o que você dirá ao passar pela dor da noite, pela escura noite do sofrimento? O que você vai dizer? Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar. Ezequias disse: foi para meu benefício. O que você vai dizer? Depende se você estiver disposto a segurar a sua alma e seu coração na corda da fé de Deus. Depende do que você vai fazer com o que está acontecendo. Queridos, o desafio de hoje para mim e para você é que você se apegue à fé e cresça, que você entenda as suas limitações e cresça, que você descanse na esperança que vem pela fé em Deus e cresça, que você deixe Ele aquecer o teu coração com o amor dEle. Queridos, Ele demonstra amor o tempo todo. Tempo todo. Enfrente as tuas realidades pela tua esperança e a tua fé em Deus. Fé madura, fé real, fé que olha para as nossas realidades, mas confronta com um Deus que é grande, que é poderoso, e que se o nosso Deus estiver conosco, nada nós precisamos temer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você precisa saber disso. E esse Deus te ama, querido. E esse Deus me ama, e Ele tem uma vida para nós. E Ele hoje está esticando a corda da fé para você. E eu quero desafiar você. Eu também estou enfrentando crises. Eu também tenho desafios na minha vida. Mas eu quero continuar seguro na fé em Cristo. E hoje é um dia de você renovar a sua fé, de você ter a sua fé aumentada pelo poder que há em Deus, pelo poder de Jesus Cristo. Talvez você está sem esperança que as coisas vão mudar, ou que elas podem melhorar. Mas hoje existe um Deus dizendo: cara, confia em mim, segura na corda, segura na fé, e eu vou te conduzir. Com fé e esperança de que as coisas vão melhorar. Você precisa confiar em Deus. Querido, talvez você está sofrendo hoje por não conseguir se libertar de algum pecado, de algum vício. Talvez você está sofrendo pela espera de um filho que não chega, não vem. Talvez pela conversão de um maridão que ainda não aceitou Cristo no coração. Talvez pela espera de um casamento real. Talvez você está chorando hoje diante de Deus e dizendo: Deus, eu quero deixar de ser sozinho no meu casamento.
Talvez você está chorando por uma mudança de cidade. Talvez você está chorando por uma enfermidade em alguém que você ama. Ou talvez você está hoje sofrendo a perda da tua saúde. Talvez você está aqui hoje sofrendo por uma briga, uma confusão, por um mal entendido, por uma crise, por escolhas erradas de um filho. Mas hoje existe um Deus todo-poderoso e que ninguém pode deter, que está chamando você a renovar sua fé nele, que está chamando você para encher e se deixar encher o coração por uma fé e uma esperança e um amor que você não tem, que eu não tenho, mas que Ele vai derramar. Queridos, Deus hoje está te desafiando a ter um coração curado no meio da dor, no meio da crise, no meio da perda. E Ele está desafiando os filhos hoje, dizendo: filho, levanta, e eu vou te curar, e eu vou manifestar, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, e Ele quer falar com cada um de vocês, com cada um de nós. Se você está disposto a dizer para Deus hoje: Deus, eu estou sofrendo, mas eu confio no Teu poder, e eu sei que o Senhor é um Deus poderoso, que não vai falhar, e que no tempo certo eu ainda vou olhar para o Senhor e dizer: hoje eu te conheço mais, e eu cresci. Eu queria te convidar a levantar do teu lugar, e a gente vir orar e celebrar juntos, e cantar essa canção com toda a força da nossa alma, dizendo: Deus, o Senhor é grande, Deus é grande, e Ele faz o impossível, e se Ele está do nosso lado, nada pode nos deter. Se você está dizendo isso para Ele hoje, eu queria te convidar a celebrar o Senhor como você nunca celebrou, e você cantar essa música com toda a fé que Ele está derramando no teu coração agora. Se existem pessoas hoje aqui no nosso meio, que hoje, pela primeira vez, querem segurar na corda da fé de Jesus Cristo, abandonar práticas erradas e dizer sim para o Senhor, eu queria que você levantasse a mão onde você está. Eu queria poder ter o privilégio. Amém, glória a Deus, amém. Mais alguém? Deus hoje está, amém, Deus está esticando uma corda de fé para você hoje, e eu queria te convidar, se você puder, vem aqui para frente, a gente quer orar com você, a gente quer ter o privilégio de ser os primeiros abraços que você vai receber, no novo estado que você estiver, um estado de fé, um estado de esperança, não mais só um estado de perda e sofrimento, porque nós cremos num Deus que pode reverter as situações, num Deus que alcança o que está em sofrimento, e que faz a sua morada com aquele que está com o coração contrito. Se você hoje está tomando uma decisão por Cristo, cara, sai do teu lugar. Hoje você está sendo curado, você está sendo libertado, você está recebendo de Deus uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. Levanta do seu lugar e vem. E se você hoje quer orar e quer celebrar com a gente, sai do teu lugar também, cara. Vamos celebrar juntos aqui. Vamos nos aglomerar diante de Deus, celebrando ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é poderoso, Ele é grande, e Ele faz o que nós não podemos fazer. Pai, nós celebramos o Teu nome, Pai, nós clamamos ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus, e não vamos deixar que perda, que sofrimento algum roube a nossa fé no Senhor. Pai, nos leva, nos conduz, cura, Deus, as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos pelas vidas que estão aqui, as vidas que hoje estão dizendo sim para o Senhor pela primeira vez. Acolhe teus filhos, Pai, e conduz eles poderosamente. Deus, essa é a tua igreja, leva-nos em segurança. Pai, livra-nos do mal e conserva a fé no nosso coração. Pai, aquece-nos com teu amor, nos mostra essa semana mais e mais, abre os nossos olhos espirituais para vermos o que o Senhor está fazendo na nossa vida e no nosso meio. Deus, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor celebra ao nome poderoso do Senhor Jesus com palmas. Obrigado, obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus. Saia daqui hoje com essa fé ardendo no seu coração. Deus está agindo, e Ele vai fazer o impossível acontecer, se você crê nisso. Amém? Deus te abençoe, querido.